Era uma vez, há muito, muito tempo, em um lugar distante chamado Israel, um menino corajoso e bondoso chamado Davi. Davi não era rei, não era guerreiro e nem tão forte quanto os outros. Ele era um simples pastor de ovelhas. Mas você sabia que esse menino derrotou um gigante enorme e poderoso só com uma pedra e um estilingue? Sim, isso mesmo. Um menino enfrentando um gigante que fazia todos os soldados de Israel tremerem de medo. Como isso foi possível? Como alguém tão pequeno poderia fazer algo tão grande? Acredite, essa é uma das histórias mais incríveis da Bíblia, e hoje você vai descobrir cada detalhe. Agora pare e pense um pouquinho. E se você estivesse diante de um problema enorme, algo que parecia impossível de vencer, você teria coragem? Você confiaria que poderia superar? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Davi. E sabe o que é mais incrível? Essa história não é só sobre uma luta, mas sobre coragem, fé e confiança em Deus, mostrando que, não importa o tamanho da dificuldade, com Deus do nosso lado, tudo é possível. Quer descobrir como Davi enfrentou o terrível Golias? Então fica comigo até o final porque essa história vai te surpreender. Davi era o caçula de 8 irmãos. Seus irmãos mais velhos eram soldados do exército de Israel, comandado pelo rei Saul. Enquanto seus irmãos lutavam, Davi cuidava das ovelhas de seu pai Jessé, nas colinas e campos verdes de Belém. Davi amava muito suas ovelhas. Ele protegia cada uma delas com todo o seu coração. Quando um leão ou um urso aparecia para atacar o rebanho, Davi não corria. Não mesmo. Ele enfrentava os animais selvagens com coragem, usando sua funda, uma espécie de estilingue, e suas pedras lisas. Além disso, Davi era um menino que falava com Deus. Ele cantava, tocava harpa e fazia orações enquanto olhava para o céu estrelado. Ele sabia que Deus cuidava dele e de suas ovelhas. Mas um dia, a vida de Davi mudou completamente. Em um grande vale chamado Elá, 2 exércitos estavam prestes a lutar. De um lado, o exército dos filisteus, do outro, o exército de Israel. Mas havia um problema. Os israelitas tinham medo, muito medo. Isso porque, entre os filisteus, havia um guerreiro chamado Golias. Golias era um gigante de quase 3 metros de altura. Imagine só, ele era mais alto do que 2 pessoas juntas. Vestia uma armadura pesada e carregava uma lança enorme, que mais parecia um tronco de árvore. Todos os dias, Golias saía do acampamento dos filisteus e desafiava: "Quem de vocês se atreve a lutar comigo? Se alguém me vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos." Mas ninguém tinha coragem. Os soldados tremiam e se escondiam. E sabe o que aconteceu? Davi chegou lá. O pai de Davi pediu que ele levasse comida para seus irmãos e ver como eles estavam. Davi, obediente, deixou as ovelhas com outro pastor e foi até o vale. Quando Davi chegou, ouviu o desafio de Golias e ficou indignado. Como pode esse gigante desafiar o exército do Deus vivo? Davi ficaram bravos. "O que você está fazendo aqui, Davi? Volte para suas ovelhas." Mas Davi não desistiu. Ele foi até o rei Saul e disse: "Não tenha medo, meu senhor. Eu lutarei contra esse gigante." O rei ficou surpreso. "Você? Mas você é só um menino?" Davi então contou como já tinha enfrentado leões e ursos protegendo suas ovelhas. "O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará deste filisteu?" Saul então
deu a Davi sua armadura, mas ela era tão pesada e grande que o menino mal conseguia andar. Davi sorriu e disse: "Não posso lutar com isso, meu senhor. Não estou acostumado." Então, ele pegou o que tinha de melhor: seu estilingue de couro e 5 pedras lisas do riacho. Davi estava pronto. O exército observava. Os soldados murmuravam: como aquele menino iria enfrentar Golias? Ele não tinha espada nem escudo, apenas um estilingue e algumas pedras. E o gigante Golias, quando viu Davi se aproximando, começou a rir. "Vocês mandam uma criança para lutar comigo? Sou eu um cachorro para que venhas a mim com paus?" Mas Davi respondeu com coragem: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou." O campo de batalha ficou em silêncio. Golias avançava, pesado, confiante, com seu escudo e sua lança reluzente. Davi, leve e ágil, caminhava firme com sua funda e suas pedras. O gigante zombou: "Venha cá, menino. Eu darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo." Mas Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você insultou. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos." Davi correu em direção ao gigante, pegou uma pedra lisa de seu alforje, colocou-a na funda, girou rapidamente acima da cabeça e lançou com toda a força. A pedra voou veloz, cortando o ar, e acertou bem no meio da testa de Golias. O gigante cambaleou, deu um passo e caiu com um enorme estrondo no chão. Golias estava derrotado. Os filisteus, vendo seu campeão morto, entraram em pânico e começaram a fugir. O exército de Israel gritou de alegria e saiu correndo atrás deles, comemorando a grande vitória que Deus havia dado através de um menino. Davi, com coragem e fé, havia vencido o gigante. Sem espada, sem armadura, apenas com uma pedra, um estilingue e muita confiança em Deus. Essa história nos ensina algo precioso. Muitas vezes na nossa vida aparecem gigantes também. Não gigantes de 3 metros, mas problemas grandes. Pode ser o medo, a tristeza, a solidão, a dificuldade na escola, a preocupação com a família, ou qualquer coisa que pareça impossível. Mas assim como Davi, nós também podemos vencer nossos gigantes. Davi confiando em Deus. Davi não desistindo. Davi tendo coragem mesmo quando ninguém acredita em nós. Usando aquilo que temos nas mãos, por mais simples que